Pode vir agora, vamos nos acomodar, porque hoje teremos uma palavra muito especial. E para quem não se lembra ou não conhece, esse é o meu primo, o pastor Raulison Rangel Pereira. Faltou o Porto. Não, mas eu sou Porto. Você botou o Porto? Mas que beleza, eu não sabia, que o seu pai é que... Não é Pereira Porto, sou Porto Pereira. Porto Pereira. Vocês inverteram a coisa aí. O Volinto não deve gostar disso. Mas o Raul já é conhecido, já esteve muitas vezes em retiro dos jovens, e ele é filho do pastor Elton, né, missionário lá na Espanha. E ele está se mudando para a Espanha para assumir a igreja que seu pai pastoreou cerca de 20 anos, e ele está mudando agora no dia 31 com tudo, vai embora mesmo. Já está desenferrujando o espanhol dele para ele poder ajudar os irmãos lá das terras de Cervantes. E vai ser uma alegria nós podermos ouvir a palavra do Senhor. Eu pedi, né, hoje de manhã ele deu uma palavra especial que eu tinha pedido, porque o pai dele me mandou um link de uma pregação que está no YouTube, e eu ouvi com a Elizabeth, gostei demais. Eu pedi que ele falasse hoje de manhã, e ele falou. Agora, pelo que eu estou vendo, hoje vai ser uma outra palavra, agora à noite. Amém, que seja assim, graças a Deus. Depois você ouve aquela outra pelo link da igreja, pelo site da igreja, está lá. E nós queremos, desde já, agradecer muito a vinda do pastor Raul, nesse corre-corre. Hoje à noite ainda ele já vai estar indo para Maringá para pegar o avião cedo amanhã, né? E nós queremos então pedir que Deus o guarde e o abençoe. Um abraço lá na esposa e nos filhos. Que Deus te guarde. Obrigado. Graça e paz, irmãos. É uma alegria poder estar aqui, voltar a essa igreja que a gente ama muito. Eu e a Márcia aprendemos a amar vocês, amar seu pastor, de uma maneira muito especial. Há alguns anos nós recebemos o pastor Valtenir na nossa igreja, na igreja que pastoreávamos na cidade de Ponta Grossa, e ali nós fomos instruídos de uma maneira profunda a respeito de algumas verdades da palavra de Deus que mudaram a nossa perspectiva espiritual. E através daquele ensino nós crescemos muito. Isso foi agora há pouco tempo, 1999. E ali nós crescemos e mudamos a nossa abordagem do mundo espiritual, das verdades espirituais, da palavra de Deus. Então, eu sou muito grato ao pastor Valtenir, a esta igreja, por aquilo que tem ministrado ao mundo. Talvez os irmãos não saibam disso, mas em diversos lugares do mundo, esta igreja é conhecida como uma igreja que prega a palavra de Deus de verdade. Então, muito obrigado por isso, para os irmãos se disporem a permitir até mesmo as saídas do seu pastor, as viagens, e abençoá-lo nesse processo, porque através dessas viagens ele tem abençoado milhares e milhares de pessoas ao redor do nosso país e fora do nosso país também. Nós agradecemos as suas orações, a obreira Samanta me falou que oram por nós diariamente. Nós agradecemos, precisamos, por favor, dupla porção a partir de agora, quando a gente estiver na Espanha, né, porque a situação lá é muito complicada, é muito difícil, né? A evangelização na Espanha corresponde, eu não sei se os irmãos sabiam, mas a evangelização na Espanha corresponde a anunciar Jesus a povos não alcançados. Povos não alcançados. Nós estávamos, a Espanha, a França, a Holanda, Bélgica, Suécia, são considerados povos não alcançados. Eu estava conversando com 2 adolescentes que participavam de um intercâmbio escolar, e a minha mãe tinha como missão recebê-los. Ela buscava evangelizá-los. Eram 2 adolescentes franceses que vieram da cidade de Lyon e estavam na casa dos meus pais. Nós estávamos jantando e eles me perguntaram o que eu estava fazendo lá. Eu disse que eu estava descansando. De fato, foi uma época de muito estresse e eu fui para lá descansar. Eu fui dormir em Sevilha, olha que chique, né? E lá, naquele jantar,
eles me perguntaram por que eu estava afinal tão cansado. Eu disse que eu era pastor e que essa função era uma função bastante difícil de realizar, com muitas atividades, muita exigência. E um deles me interrompeu dizendo: meu tio também é pastor, ele cria ovelhas no norte da França. E eu disse: não, mas eu não sou esse tipo de pastor, eu pastoreio pessoas. Como assim você pastoreia pessoas? Eu tentei explicar para ele o que era um pastor de pessoas. Eu tive que, para ajudá-lo a entender, eu tive que dizer que eu era um padre que podia casar. Aí ele entendeu o que eu fazia. Eu disse que era de uma igreja evangélica, porque aí ele me perguntou: então você não é de uma igreja católica romana? Eu disse: não, eu sou de uma igreja evangélica. Ele me perguntou: o que é igreja evangélica? Ele não sabia o que era uma igreja evangélica. E ele me disse: o que você faz? Qual é o seu trabalho? Eu disse que eu anuncio as verdades de Jesus, conto a verdade de Jesus, a história de Jesus e a palavra de Deus. E ele me disse assim: eu não conheço Jesus. Aquilo me espantou. Aí ele disse: não, na verdade eu sei duas coisas sobre ele. Eu sei que ele nasceu no Natal e morreu na Páscoa. Mas onde foi? Quando foi? Ele não tinha ideia. Onde foi que Jesus viveu, nasceu? Ele não tinha ideia quando foi que Jesus nasceu. Talvez você possa estar pensando: poxa, mas o menino não sabe que é 2000, e na época era 2014, depois de Cristo. Eles não usam mais a expressão depois de Cristo. Já há algumas décadas foi abolida na Europa a expressão depois de Cristo. Agora só se usa 2018 depois da Era Moderna, ou da Era Moderna, ou 550 antes da Era Moderna. Não se fala mais antes ou depois de Cristo. Para a Europa, Cristo já não é mais o divisor da história. Então eu perguntei a esses meninos: vocês nunca foram a uma missa, a um culto? Eles disseram: não, nunca, meu pai nunca me levou, nossos pais nunca nos levaram. Dois garotos, um com 14, outro com 15 anos, fumavam com autorização dos pais. Eles saíam para fora de casa para fumar lá com autorização. Tinha uma cartinha do pai e da mãe autorizando eles a fumarem. E aí eles diziam: não, nossos pais nunca nos levaram a uma igreja. E aí um deles falou: mas o meu pai nunca foi numa igreja. Eu acho que ele foi 2 vezes, num funeral e no casamento de um amigo dele. Nem os pais, nem os filhos conhecem Jesus. Nós estamos falando da Europa, onde o intelectualismo, o racionalismo, o humanismo e o ateísmo cresceram a ponto de que as pessoas estão se esquecendo de quem é Jesus. É para esse lugar que a gente está indo. Nós passamos certa vez, por uma cidade chamada São Fernando, e a rodovia ficava um pouquinho mais elevada do que a cidade, uma cidade linda, aquele estilo de sul de Espanha, casas todas brancas, algumas torres das igrejas católicas de tijolinho à vista, muito lindo, as casas com aquela janela com a floreira, tudo muito bonito, tudo muito organizado. E nós passávamos, o meu pai estava dirigindo, eu olhei e disse: pai, que cidade bonita. Ele disse: se chama São Fernando. Aí ele completou: tem 150 mil habitantes e nenhuma igreja evangélica. Eu comecei a chorar. Na Espanha são 8.115 municípios. São pequenos, menores do que os do Brasil, mas são 8.115 municípios. Só existe igreja evangélica em 700 deles. Nem 10%. São 48 milhões de habitantes na Espanha. 0,1% de cristãos evangélicos.
Isso significa aproximadamente 48 mil pessoas em toda a Espanha. Nós precisamos orar. Amém, irmãos? Eu estou contando essas histórias para assustar vocês, para vocês lembrarem de orar do pastor que está sendo enviado para a boca do lobo, né? Então, por favor, orem por nós, que o Senhor nos abençoe. O Senhor nos deu o privilégio de escrever um livro, e eu queria compartilhar com os irmãos esse livro e esse conteúdo. Ele chama Por Trás da Língua. Eu falei hoje de manhã que é para o Ministério de Língua da igreja, né? Ministério de Línguas Afiadas, Ministério de Línguas Soltas, né? É um bom ministério. Na verdade, eu estava lendo hoje o apóstolo Pedro, e ele disse: se nós quisermos viver vidas felizes, nós deveríamos aprender a controlar nossa língua. Olha que coisa interessante. E o Senhor me deu esse livro e a inspiração para escrever esse livro, quando a gente estava passando na igreja um momento muito interessante. Tínhamos alguma coisa estava acontecendo, e as pessoas estavam falando demais umas com as outras sobre assuntos que não lhes diziam respeito. E eu fiquei bravo um dia, eu disse: eu vou escrever um livro para essa turma, né? E eu comecei com o Tiago, já comecei bravo, eu já vou sentar a lenha nesse pessoal. E aí de repente o Senhor me disse: não, vai com calma, escreve um negócio melhor, mais palatável, mais fácil de digerir. E aí acabou saindo um livro bastante bem-humorado. Especialmente teve que ser bem-humorado porque eu percebi que em cada um dos capítulos tem uma experiência minha. Eu cheguei à conclusão que o problema da língua era meu, né? Não era da igreja. Então eu escrevi um livro para mim, mas me abençoou tanto e tem abençoado muita gente. Se você quiser, a gente tem ali atrás alguns exemplares e você pode adquirir. Está em promoção hoje, né? De R$15 um, R$30 dois. Tá bom? Quem aqui tem problema com a língua? Assim diz: poxa, eu preciso cuidar, controlar melhor isso que eu falo. Quem tem problema com a língua? E com mentira? Quem tem problema com a língua aqui? Vamos lá, quero ver o corajoso. Corajoso. Quem tem problema? Vamos lá. Corajoso. Corajoso. Então vai lá. Eu dou um livro de presente para quem assume. Quem assume ganha o livro. O casal lá, que aí já serve para os dois. Não é um bom livro para dar de presente para a sogra, nem para a esposa. Você deixa lá na mesa da cozinha e vai fazer outra coisa, né? Quem mais tem problema? Vamos lá no fundo agora. Quem mais tem problema? Agora todo mundo tem problema, né? Ó, pastor, o senhor está vendo na igreja de Linguarudo que o senhor tem, hein? Quem mais tem problema aqui? Vamos lá, deixa eu dar um presente aqui. Aqui, meu irmão. Que o Senhor te abençoe. Você sabe que tem gente que a língua morde mais que os dentes, né? A gente precisa aprender, sabe? Porque o apóstolo, ou Tiago, diz que quem controla a sua língua, controla todo o corpo. Você já imaginou que poder que tem a língua? Né? Eu espero que seja bênção para os irmãos. Lá fora tem mais, tá bom? Você comprando vai me ajudar em todo esse projeto de viagem para a Espanha, tá bom? Sempre nos abençoa. Eu tenho outros 2 livros, mas eu acho que esse aqui já acabou lá, o Verdade e Transformação. Alguém hoje de manhã tinha me perguntado. Esse livro aqui é um livro excelente. Aliás, é um péssimo livro para você ler se você quer ficar do mesmo jeito que está. Se você quer ser mudado, esse livro muda você. Então, se você está confortável como está e não quer mudança nenhuma na sua vida, não compre, passa reto, não compre esse livro. Se você quiser uma mudança profunda na sua maneira de pensar, esse livro aqui, Verdade e Transformação, de um amigo indiano chamado Vishal Mangalwadi. Vale a pena você ter. E eu acho que tem mais uns 3 ou 4 desse aqui, Transformação Cultural, que são as estratégias bíblicas para a igreja discipular a nação, em todas as áreas. Na área da educação, na área da economia, na área da política, na área da família, das artes, da mídia. Então, se você quiser um conhecimento sobre como você deve funcionar aqui na sociedade, e vai ter a ver com o que a gente vai falar aqui hoje, esse livro vai te ajudar bastante, tá bom? Então fica aí, pastor, se puder depois levar lá para a gente.
Ah, esses são seus? Ah, então não tem mais. Nossa, você podia ter me dito aqui que eu... Estava bonito. Tá bom. É seu genro, né? O da língua? Tem, o da língua tem bastante lá, tem bastante. É. Recomendação do seu pastor, vocês viram, né? Quando eu tinha 22 anos de idade, o Senhor delineou para mim aquilo que seria o ministério que Ele tinha reservado para mim. Esse ministério, apesar de estar saindo do Brasil, eu continuo encarregado dele. Vou levá-lo para a Espanha e para a Europa, e também vou continuar cuidando dele aqui no Brasil. Aos 22 anos de idade, eu estava assistindo o Jornal Nacional. Eu estava fazendo psicologia na época, e assistindo o Jornal Nacional, o seu Cid Moreira foi um instrumento usado por Deus para falar comigo. Uma reportagem que ele anunciou, falava sobre o presidente Collor, na época, saindo da casa da mãe de Iná. Quantos de vocês se lembram da mãe de Iná? A casa da mãe de Iná? Alguns de vocês aqui, né? Isso, já denuncia a sua idade quando você diz que lembra. Já dá para saber mais ou menos a sua época, né? Aí ele estava saindo da casa da mãe de Iná. A mãe de Iná era uma feiticeira, era uma mãe de santo. Eu não sei se vocês souberam que depois ela se converteu e se tornou pastora, né? Ela se converteu, é bonito que Deus faz, né? Ele dá umas rasteiras nesse povo, né? Glória a Deus por isso, né? Aí ela era o lugar onde o presidente Collor ia, pelo menos uma vez ao mês, para buscar, ele mesmo dizendo à repórter, eu venho aqui para buscar conselho, orientação para o meu trabalho e forças para fazer o que eu preciso fazer. Não deu muito certo, a gente sabe disso, né? Assim como qualquer conselho de Satanás não funciona, mas lá estava ele, então, abrindo o coração para aquela repórter. Ele estava todo vestido de branco, era um sábado de manhã, ele havia passado toda a noite fazendo trabalhos naquele lugar lá, naquele lugar da feiticeira, e ele estava todo suado. Então ele dizia que ali ele ia buscar forças espirituais para poder fazer o trabalho dele. Quando ele narra essa situação, ele declara isso, eu estava sentado no sofá e o Espírito de Deus fala comigo. O Senhor diz assim: onde estão os meus homens para darem conselhos aos líderes desta nação? Por que os líderes desta nação precisam buscar conselhos em demônios? Eu sabia que ele não era o único, muitos outros fazem isso. Naquele instante eu me coloquei de pé ali na frente da televisão e eu falei para o Senhor, eu disse, eu não sei como fazer isso, eu não estou entendendo nem que tipo de pergunta é essa sua, mas eu estou entendendo que essa situação precisa ser resolvida, então eu estou aqui, o Senhor pode me usar. Não sei como fazer, achei que era como psicólogo, talvez pudesse ajudar alguns. E me ofereci ao Senhor, e a partir daquela época o Senhor começou a trabalhar na minha vida. Ele começou a me ensinar, a despertar em mim um interesse pelos negócios públicos, pela política, pelos homens públicos. Eu era muito jovem ainda, então não tinha assim uma grande influência, mas como prova até mesmo de algo da parte dele, naquele ano eu fui convidado pelo Centro Acadêmico de Psicologia a sair como vereador em Curitiba, com 22 anos de idade. E aquilo começou a chamar a minha atenção. O que é que o Senhor quer de mim? Muito inexperiente, muito novo. Depois eu fui fazer teologia, achei que o Senhor ia me usar como pastor e orientar essas pessoas nas cidades onde eu fosse pastorear. E de fato, quando o Senhor me leva a Ponta Grossa, me aproxima de muitas outras pessoas que trabalham na área pública, prefeito, deputados da região, vereadores, e nós começamos a entrar num contato permanente com essas pessoas. Eles passaram a frequentar meu escritório, meu gabinete, para abrir seu coração e contar as suas histórias, algumas mais cabeludas que o Fabiano que está aqui, na frente.
Ou seja, eles vinham abrir o coração, a maioria deles cristãos, contando histórias que eu não posso contar para os irmãos aqui, de tão tristes, decepcionantes, imorais que eram algumas delas, horas e horas, mas eles encontravam em mim um refúgio, alguém de confiança, que poderia ouvi-los, e era o Senhor confirmando isso. Um dia a minha esposa chega no meu escritório em casa e coloca na minha frente um canhoto de uma inscrição no vestibular, e disse: fiz sua inscrição no vestibular da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Eu falei: que isso, mulher? Você fez minha inscrição no vestibular? Mas que curso? Nem eu sabia. Que curso? Ela disse: administração pública. O senhor não te chamou para falar com esses homens? Eu falei: mas Márcia, é uma universidade pública, como é que eu vou passar numa universidade pública? Ela disse: se o Senhor está nesse negócio, Ele vai te abençoar. Bom, eu era pastor, não tive tempo de estudar, apostila nenhuma, nada. Quando chegou o vestibular, o Senhor me colocou lá dentro, em 38º lugar de uma turma de 3.000 pessoas. Eu não sei nem como isso aconteceu. Para falar bem a verdade, eu acho assim bastante desleal da parte dele com os outros que estudaram e eu não estudei e eu entrei, né? Mas o Senhor cumpre seus propósitos, amém, queridos? Então, eu sei que o Senhor fez o negócio. E eu me formei em administração pública. E com isso fui desenvolvendo cada vez mais esse chamado do Senhor. Em um determinado momento, o Senhor me habilitou andando com pessoas como o Vichal, que eu falei para vocês agora, e outros homens mais pelo Brasil afora, traduzindo, trazendo livros deles, conhecendo as suas ideias, os seus pensamentos, vindo de diversos lugares do mundo, e fui sendo edificado numa visão política da palavra de Deus. Não apenas a visão política partidária, que a gente pode dizer sim, ela tem nuances de muita sujeira e de muita corrupção, de muito fisiologismo, e a gente sabe disso, mas o que essas pessoas foram me ajudando a compreender, era o ponto de vista de Deus a respeito do Estado e da política. E eu não sei se você sabia, o Senhor gosta de dar opinião sobre tudo, inclusive sobre a política. E eu fui aprendendo sobre isso, acabei por desenvolver um curso que ensina pessoas a serem políticos segundo a perspectiva da palavra de Deus. Você acha que a gente precisa de gente assim na política brasileira? Esse tem sido o meu trabalho. Hoje eu oriento candidatos a vereador, ajudo a fazer programas de governo de candidatos administrativos, tudo isso baseado na palavra de Deus. Há uns meses, 2 meses atrás, um deputado federal enviou para Marisa Lobo e para mim um projeto de lei, e nós fizemos o parecer da relatoria que ele precisava. Alguns perguntam: pastor, dá uma avaliada nisso, veja se tem alguma coisa contra a palavra de Deus. E aí ele apresenta o projeto lá como vereador ou como deputado. Ou seja, o Senhor está usando a gente de alguma maneira para recuperar valores e princípios para a nossa sociedade. Você crê que a gente precisa disso? Eu não conheço, talvez exista, e você conheça, eu não conheço muita gente que faça isso. Eu acho que não tem uma mão de pessoas que tenha essa função. Eu fui chamado por Deus para isso. E a pergunta que ele fez foi essa: onde estão os meus homens? Esse sermão eu preguei a primeira vez em 2012, vésperas das eleições proporcionais em 2012. Aliás, a da eleição de vereador e de prefeito, municipais. Esse sermão foi inspirado nos sermões que os pastores pregavam na Inglaterra do século XVII, século XVIII, século XIX, que pregavam nos Estados Unidos também nessa época, e que construíram essas duas nações de uma maneira muito forte, em valores, em princípios da palavra de Deus. Os pastores norte-americanos discipularam a sua nação, pregando sermões que eles chamavam de sermões de eleição. Através desses sermões, o que eles faziam era ensinar a igreja sobre
como deveria se portar um cidadão do reino de Deus nesta terra. E que tipo de cidadania nós exercemos nesta terra. E a nossa responsabilidade como representantes do reino de Deus, de fazer aquilo, ou de implementar aquilo que é o reino de Deus. A Bíblia diz que o reino de Deus é um reino de justiça, paz e alegria no Espírito. Então, justiça, paz e alegria são símbolos da presença do reino de Deus. Quando existe isso numa nação, o Senhor está governando ali. Nós precisamos recuperar isso no nosso país, não é verdade? Precisamos ou não? Você gostaria de ver o reino de Deus na nossa nação? Nós somos responsáveis por isso. E esses pastores ensinavam então as suas ovelhas. Quando o Senhor me trouxe à memória essa palavra, essa pergunta que Ele me fez, onde estão os homens? Eu me lembrei de um filósofo grego, o nome dele é Diógenes. Talvez você consiga enxergar essa figura, não sei se os pastores estão vendo aqui. Essa figura é uma ilustração de um pintor do século XVII, e ele coloca Diógenes ali no centro. E Diógenes era um filósofo grego da escola dos irônicos, da escola da ironia. E Diógenes, não sei se você percebe, ele está segurando uma lâmpada nas mãos, ou na mão direita, levantada. Essa lâmpada está acesa, mas observe que é de dia. E as pessoas estão rindo dele, estão tirando chacota, fazendo chacota com ele. Diógenes andava com essa lâmpada acesa, e as pessoas diziam: Diógenes, está de dia, por que você está com essa lâmpada acesa? E ele, como um filósofo da escola irônica, ele dizia: eu estou procurando um homem. Eu estou procurando um homem. Você consegue perceber a ironia nisso? Mesmo de dia, com uma lâmpada acesa, estava difícil encontrar um homem que tivesse as virtudes que Diógenes considerava que eram virtudes de um verdadeiro cidadão. Então as pessoas zombavam dele. Agora é interessante porque quando o Senhor me trouxe essa figura à mente de Diógenes, essa história de Diógenes, Ele me trouxe também à mente um texto bíblico, em que mais ou menos na mesma época de Diógenes, que viveu no século VI antes de Cristo, mais ou menos na mesma época, anos 500 e pouco antes de Cristo, um homem de Deus, um profeta, fez a mesma pergunta. Fez exatamente a mesma pergunta, como se Deus estivesse fazendo a pergunta. Ele falou como Deus estava falando. E a pergunta está neste texto de Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Vamos ler juntos? Você consegue ver aí? É possível ler? Lá no fundo, estou enxergando? Sim? Vamos ler juntos? Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. O que Deus está falando aqui, ou questionando, é: onde estão os homens? Eu estou procurando pelo menos um, como Diógenes com a lâmpada acesa. Estou procurando um homem. O Senhor também está procurando um homem. Nós normalmente usamos este texto como um texto conectado à intercessão. Ele é um texto bastante conhecido. E a gente o conecta à intercessão. E você já deve ter usado essa expressão, e não há nada de errado nisso, né? De estar na brecha por alguém. Quem já usou essa expressão, ou conhece essa expressão conectada à intercessão? Vocês conhecem? Sim? Então, você sabe que é isso que a gente usa. Não há nenhum problema quando a gente usa esse texto com esta interpretação. No entanto, se a gente usa esse texto com esta interpretação, é uma interpretação somente simbólica, mas não é uma interpretação contextual. A interpretação contextual desse versículo é mais do que isso. Ela vai além. Está num contexto de uma situação social, política, espiritual e econômica caótica que Israel estava vivendo. É como se
Deus olhasse para aquela situação, uma situação com problemas sociais, problemas políticos, problemas espirituais, problemas econômicos, e o Senhor dissesse: quem vai se levantar para resolver essa situação? Onde estão os homens? Estou procurando um homem que se coloque nessa brecha. É importante a gente entender que a ideia da brecha é uma muralha grande. Vamos trazer à memória os filmes que você já assistiu aí, ou os lugares que talvez você já tenha visitado, que tenham grandes muralhas. Eu morei em Portugal e algumas cidades são muradas até hoje, como Évora, por exemplo, ou Óbidos. Você tem muralhas que chegam a ter aproximadamente aí 15, 20 metros de altura. Muralhas que são largas, muralhas com 7, 8 metros de largura. Grandes muralhas de proteção a essas cidades. Uma brecha nessa muralha é um buraco nessa muralha, mas não é um pequeno buraco, é um buraco por onde pode entrar um exército. E esse exército pode causar danos à cidade. Ou seja, de alguma maneira, a cidade está desprotegida, ela está desguardada, e não tem alguém que fique na muralha, que fique na brecha, com a sua espada, ou a sua lança e seu escudo. Não há ninguém ali para proteger a cidade. Essa é a visão que eu quero que você tenha. Há um buraco na muralha, o inimigo está entrando e ninguém se coloca ali para proteger a cidade. Segundo a perspectiva desse contexto, você vai perceber, e nós vamos ler juntos alguns textos, nesta cidade, que é Jerusalém, é o símbolo do que a gente está falando aqui, está entrando tudo o que há de ruim, tudo o que há de perverso, tudo que tipo de iniquidade. E não há ninguém que se posicione para defender a cidade, para dizer não, não pode passar. Este texto, então, ele não tem a ver diretamente com intercessão, mas ele tem a ver com uma intervenção. Alguém precisa intervir. É isso que o Senhor está dizendo. Alguém precisa intervir. Só que, como você deve ter notado, quando já leu este texto outras vezes, o capítulo 22 de Ezequiel tem 31 versículos. Tem 31, esse é o versículo 30. Então, esse versículo está no finalzinho de uma narrativa que o Senhor faz a respeito da situação de Israel. E essa narrativa é fundamental para você entender o que esse versículo está dizendo para a gente. Por isso a gente vai nessa narrativa agora. Segundo o texto que a gente vai ler agora, as 4 principais instituições da sociedade estavam corrompidas. Quais são essas 4 instituições? O indivíduo está corrompido, a iniquidade, o pecado tomaram conta dele, os seus pensamentos estão voltados para o mal. A família está corrompida, as relações familiares, a interação familiar está corrompida, as empresas e empreendimentos familiares estão corrompidos, o Estado, seus governantes, seu sistema judiciário está corrompido, brechas estão inclusive no sistema sacerdotal, naquilo que a gente pode chamar de comunidade de fé, ou na religião judaica. E se nós formos agora trazer para o nosso tempo, a própria igreja está corrompida. Essa era a perspectiva que Deus tinha de Israel naquele tempo, e neste texto que nós vamos ver. Eu convido você a abrir sua Bíblia, por gentileza. Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 22. Estas instituições que está projetado ali, elas são o alicerce e a base da sociedade. Vamos imaginar o seguinte:
Se você constrói uma casa, fica aí no capítulo 22, não leia ainda não, senão você vai se distrair. A gente vai ler junto alguns versículos, então deixa ele aberto aí, por favor. Mas não se distraia do que eu estou falando, você precisa absorver isso. Vamos imaginar que você construa uma casa. E de repente, depois de alguns anos, o fundamento dessa casa, o alicerce dessa casa, de alguma maneira foi carcomido pela ferrugem ou pela erosão, e ele está frágil. Você continua morando nessa casa? Sim ou não? O que você vai fazer? No mínimo, uma reforma. Não é verdade? Você vai abrir, reforçar as estruturas lá embaixo, para estabelecer uma sustentação boa, para depois poder entrar na casa e morar nela novamente. Estou certo ou não? Exatamente isso que representam estes elementos, o indivíduo, a família, o Estado e a comunidade de fé. As estruturas da sociedade. Toda vez, escreva o que eu estou lhe dizendo, guarde isso. Toda vez que uma dessas estruturas está corrompida e não se dá conta de sua corrupção, a sociedade entrará em colapso. Aquela civilização está prestes a terminar. Aquela cidade está prestes a ser destruída. Civilizações na história apareceram e sumiram. E elas sempre somem quando estas instituições entram em colapso. Quando estas instituições se corrompem, uma, duas ou mais, ou as quatro, então a sociedade inteira, a civilização inteira entra em colapso. Assim aconteceu com o Império Romano, assim aconteceu com o Império Babilônico, assim aconteceu com o Império Grego. Sempre que as sociedades têm a sua infraestrutura, o indivíduo, famílias, a estrutura estatal e a igreja ou a comunidade de fé, a sua fé abalada, imediatamente essa sociedade, essa civilização entra em declínio. E não é difícil você perceber o que está acontecendo com o mundo hoje. Verdade, não? Então, observe o que o Senhor está dizendo aqui nesse texto. A que se refere essa corrupção? Em primeiro lugar, do versículos 6 a 8, os príncipes estão corrompidos. Essa expressão príncipes não está se referindo a príncipes do governo. Essa expressão príncipes no hebraico é nazi, não tem nada a ver com nazismo, viu gente? Essa palavra nazi com S aí, ela se refere a pessoas importantes, chefes de família, líderes na sociedade. Olha o versículo 6 a 8. Com efeito, os príncipes de Israel, cada um conforme o seu poder, tiveram domínio sobre ti para derramar sangue. No meio de ti desprezaram o pai e a mãe, no meio de ti oprimiram o estrangeiro e foram injustos para com o órfão e a viúva. As minhas coisas santas desprezastes e os meus sábados profanaste. As famílias, os chefes de família, os líderes que deveriam expressar generosidade, misericórdia, que deveriam guardar as verdades do Senhor, eles não estão fazendo. Os líderes da sociedade, a quem nós compararíamos hoje? Nós compararíamos aos homens que de alguma maneira têm na sociedade uma palavra a dar, como por exemplo a OAB, o Conselho de Medicina, ou algum outro grupo importante como a FIEP, ou como é que se chama? A associação comercial de uma determinada cidade. Tudo isso tem aqui, não tem? Então esses são os homens influentes. Esses são as pessoas que lideram a sociedade, que a opinião tem valor, que a opinião dada por essas pessoas pode mexer com a sociedade. Mas estes homens estão corrompidos. Eles não respeitam mais a família, não respeitam mais pai e mãe. Eles estão destruindo fundamentos. Veja, não só esses homens, mas o próprio povo, indivíduos e família. Olha os versículos 9 a 12. Homens caluniadores se acham em ti para derramarem sangue. Em ti sobre os montes comem carne sacrificada e perversidade cometem no meio de ti.
No meio de ti desonram a vergonha do pai, ou seja, violentam o próprio pai, e abusam da que está impura na sua separação. No meio de ti, um comete abominação com a mulher do seu próximo, outro contamina abominavelmente a sua nora, e outro humilha a sua irmã, filha de seu pai. No meio de ti aceitam-se subornos para se derramar sangue, recebes usura, lucros ilícitos, e usas de avareza com o teu próximo. E de mim te esqueceste, diz o Senhor. As famílias e os indivíduos, as famílias estão corrompidas, são pais violentando as noras, são homens violentando seus próprios pais, adultério uns com os outros, cobrança exorbitante de juros, não há generosidade mais no cuidado com os carentes, com os pobres são cada vez maiores, não há um cuidado com os mais velhos, eles morrem nas filas dos hospitais daquela época, né, se é que existiam, e assim a sociedade toda está corrompida. Famílias e indivíduos cometem abominações. Obrigado, pastor, salvou o pastor hoje. Cometem abominações no meio de Jerusalém e ninguém se levanta para falar nada. Eles estão corrompidos, no seu próprio íntimo, no seu próprio interior. Está começando a ver alguma semelhança com o que a gente vive? Comerciantes que cobram preços exorbitantes, empréstimos a custos altíssimos. Não sei se você já viu no seu cartão de crédito que você paga quase 500% de juro ao ano. Você está vendo alguma semelhança? Não? Não é mera coincidência. Porque o coração do homem é inclinado à perversidade em qualquer época da existência humana. Mas não só isso, veja mais quem está corrompido: sacerdotes e profetas, a comunidade de fé. Olha o versículo 26 e o versículo 28, diz assim o texto: os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas, não fazem diferença entre o santo e o profano, nem discernem o impuro do puro. De meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Olha o versículo 28 que fala dos profetas: os seus profetas têm feito para eles reboco com argamassa fraca, tendo visões falsas e predizendo-lhes mentira, dizendo-lhes assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor o tivesse falado. Sabe o que está acontecendo aqui neste contexto? Os sacerdotes já não estão mais distinguindo para o povo, ensinando para o povo o que é certo e o que é errado. Qualquer coisa está valendo. Não importa o que você faça, desde que você traga seu cordeiro gordo, desde que você traga sua efa de farinha, desde que você traga seu azeite, não tem problema. Faz o que você precisa fazer. Faz o que você está fazendo, não me importo com o seu pecado, não te ensino mais o que é certo e o que é errado, não repreendo mais você por estar fazendo o que é errado, porque eu corro o risco de perder sua oferta, corro o risco de perder seu dízimo. Então é melhor eu não me meter com você, porque afinal de contas você colabora bastante com o ministério aqui do sacerdote. Os sacerdotes já não guardam o sábado, sabe o que é isso? Eles dizem para o povo: não, pode trabalhar, trabalha no sábado mesmo, porque assim você ganha mais um pouquinho, tem um pouquinho mais de dízimo. Não precisa descansar, não precisa adorar. Tem alguma semelhança, não? Com o tipo de igreja que a gente tem hoje no país? Esses dias eu me espantei com uma notícia de que estão fazendo pornografia gospel.
Eu não consigo, eu tento imaginar o que seria isso, mas não consigo. Porque, sabe o que é não fazer distinção entre o santo e o profano, o puro e o impuro? É isso. É, de repente nós estamos fazendo como igreja, como povo, o que a gente quer, e os nossos púlpitos não estão nos corrigindo. Obviamente eu estou generalizando, né? Não estou falando desta casa, que eu conheço esta casa, graças a Deus por isso. Mas o que a gente vê nesses 44 milhões de evangélicos que tem no Brasil, é que a maioria, ou uma boa parte deles, não tem um testemunho de vida com Cristo. Eu estou enganado ou não? Me diga se eu estiver enganado. Porque eu sou pastor há 25 anos. E quem me dá problema são os crentes. Quem me traz dificuldades são os crentes. Eu queria me dedicar à evangelização, a salvar o perdido. Mas nós vivemos um evangelho, muitas vezes se pode tudo. Lamentavelmente, boa parte, não é o geral, graças a Deus, boa parte dos nossos púlpitos não faz distinção entre o santo e o profano, o puro e o impuro. Os profetas dizem para você o que você quer ouvir. Esse é o reboco com argamassa fraca. Ele olha para você e te dá ao invés de uma profecia, te dá uma profetada. E você aceita aquilo como palavra de Deus, não julga, conforme a Bíblia diz, porque é boa, ela vai conforme os seus interesses. Em outro texto aqui nesse mesmo capítulo diz que se eles entram na casa das viúvas para comer, eles multiplicam as viúvas. Ou seja, os próprios profetas causam morte dentro da casa das pessoas. Há uma corrupção inteira naquilo que seria a comunidade de fé judaica. Você está compreendendo? Eu não sei se estou conseguindo explicar para os irmãos. Essa corrupção presente em todas as 4 instituições. E por fim, é óbvio, para não ficar de fora, os príncipes, os governantes. A palavra em hebraico, agora sim no versículo 27, é sar. E essa palavra sar quer dizer governante político, líder político, governador, gente que está em posição de autoridade. E o texto diz no versículo 27, os seus príncipes no meio dela são como lobos, que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruírem as almas, para seguirem a avareza. Não parece a descrição do Brasil? Quem aqui acha que parece muito com o Brasil? Se você acha que parece muito com o Brasil, é porque essa palavra é para a gente, como Brasil. Porque eu também acho que o Senhor está falando com a gente. E o Senhor está perguntando, onde estão os homens? Estou procurando. Não apenas para interceder, o que é fundamental, mas para intervir, para interferir, para cortar essa sangria desatada. Alguém que se posicione, alguém que não tenha medo de dar a cara a tapa, de ser zombado, criticado, de sofrer bullying na escola, alguém que se imponha como pessoa e diga, eu estou na brecha pelo meu país. As nossas muralhas estão furadas. E todo tipo de iniquidade está entrando na nossa nação. Agora, há algo que nós precisamos nos lembrar. Que as nossas escolhas têm consequência. Quando a gente vê uma nação assim, como está descrita aqui, eu me pergunto que futuro a gente pode esperar de uma nação que quer redefinir o conceito de família. Agora pode pai, pai, mãe, mãe.
futuro a gente pode esperar de uma nação que quer redefinir o conceito de paternidade? Eu não sei se vocês assistem televisão, eu assisto muito pouco televisão aberta, mas eu tenho visto algumas propagandas. E eu vou dizer o nome aqui das empresas, que é para você prestar atenção. Bradesco Previdência. De repente a mulher está lá assistindo o jornal, e o pai dá um grito, ah! E vem o pai com o dente do menino na mão. Olha só, o dente do nosso filho caiu. E ela disse, ah, que interessante, é o dente de leite, os outros vão cair também. E ele, todos vão cair? E ela, todos vão cair. Ele, meu Deus, eu não vou suportar isso. O pai é o banana. Ninguém precisa ser banana na relação. Mas o pai é um banana. Como se ele não tivesse perdido os dentes dele. Se fosse marido da minha filha, se eu tivesse uma filha, ele teria perdido os dentes. Mas é um banana. Tem a outra aí, da Conexões, Tubos e Conexões Tigre. Está lá a mulher entrando no terreno, e ela com o arquiteto, o marido está na frente e diz, aqui vai ser a sala. E ela diz, para o arquiteto, aqui vai ser a cozinha. E o arquiteto coloca cozinha. Aí anda mais um pouquinho e ele diz, aqui vai ser o quarto. E ela diz, aqui vai ser a sala. E ele, aqui, a sala. E o marido andando, dizendo o que ele quer, ele diz, aqui vai ser o recanto do guerreiro. E ela escreve, quarto da mamãe. Outro banana. O que essas propagandas estão fazendo com a gente? A última, um tal de site caiaque, que é para você marcar viagem. A mulher está lá ocupada fazendo alguma coisa, acho que dobrando umas roupas, e o marido está lá marcando a viagem. E ela diz, você está usando o site caiaque para marcar a viagem? E ele, não. Aí aparece um pepino do lado da mulher. Você está usando o site caiaque para marcar o hotel? Não. Aí aparece outro pepino do lado da mulher. O bobo é ele. Ela é inteligente. Ninguém precisa ser bobo na relação. Você está conseguindo entender o que estão fazendo com a sua cabeça? Quem está entendendo isso? Preste atenção nas propagandas. Preste atenção nos filmes. Perceba como o homem já não é homem mais. Que futuro a gente pode esperar de uma sociedade em que o homem perde o seu papel, é destituído de seu papel, e a mulher é alçada talvez não, mas recebe um papel que também não é dela? Nenhum dos dois está no seu lugar. Que futuro a gente pode esperar de uma nação que distribui renda, mas sem responsabilidade, que premia o improdutivo? Você acha que o improdutivo vai passar a ser produtivo? Vai no norte do país, na Amazônia, 80% das pessoas dependendo das benesses do governo. E o que o filho quer ser? Dependente do governo. Que futuro a gente pode esperar de uma sociedade que protege os animais a ferro e fogo, mas aborta suas crianças? Que futuro nós podemos esperar de uma nação que incentiva o sexo fora do casamento, estimula o divórcio e lamenta a fidelidade conjugal? Esses dias eu estava num supermercado e a senhora que estava ali, a gente começou a conversar, e ela viu minha aliança e viu que eu estava comprando algumas coisas para criança, meus adolescentes, né? 1,80 m, tem os dois, ela disse, você é casado? Eu disse, graças a Deus, há 21 anos. Ela olhou para mim e fez assim, tadinho.
Eu não sei se ela estava querendo me passar uma cantada, mas tadinho, porque eu sou casado há 21 anos. Glória a Deus. Sabe, existem consequências para as nossas ações e para as nossas escolhas. Ezequiel 22:31 diz quais são essas consequências. Olha o texto ali. Por isso o quê? Por causa dessa corrupção em todas essas esferas, em todas essas instituições, derramarei a minha ira sobre eles e os consumirei com meu grande furor. Sofrerão as consequências de tudo o que fizeram. Palavra do soberano, o Senhor. Sofrerão as consequências, não sofrerão a ira de Deus, não, vão sofrer as consequências. Tudo que o homem faz tem consequências. O texto de Gálatas nos alerta sobre isso. É interessante porque nós temos liberdade de escolha, mas as nossas escolhas precisam de vir com responsabilidade, porque nossas escolhas têm consequências. Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, completa para mim, o que o homem semear, não tem saída, você colhe o que planta. Se o que nós estamos plantando na nossa sociedade hoje é essa corrupção e essa iniquidade descrita nesse texto de Ezequiel capítulo 22, o que você espera que nós vamos colher? Por isso o Senhor está dizendo: gente, eu preciso de alguém, porque se não tiver ninguém, virão as consequências. Alguém precisa se levantar, alguém precisa se posicionar, alguém precisa dizer não, basta. As nossas consequências estão muito conectadas, as nossas escolhas, tanto individuais quanto sociais, produzem consequências. Na minha vida pessoal, o que eu escolho traz consequências, mas na nossa vida coletiva, enquanto homens e mulheres brasileiros, as nossas escolhas civis, políticas, ideológicas, produzem consequências. E para falar disso, eu queria usar um exemplo aqui para você. Nós escolhemos nossos líderes políticos. E a escolha dos nossos líderes políticos traz consequência para a nossa nação. Se nós escolhermos líderes políticos que pensam, estou falando de vereadores, prefeito, deputado estadual, governador, deputado federal, senador e presidente da república. Se nós escolhermos estas pessoas que pensam em desacordo com a moralidade e a verdade da palavra de Deus, os atos deles, naturais para eles, serão contrários à palavra de Deus. E nós vamos sofrer as consequências dessas ações, ou dessas escolhas nossas e das ações deles. Estou conseguindo explicar, irmãos? Mas é interessante quando a gente interpreta esse texto, e às vezes a gente faz isso de uma maneira, talvez desfocada, porque esse texto nos fala sobre as autoridades. Diz assim, texto de Romanos capítulo 13, versículo 1 e 2. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Aí muitas pessoas olham esse texto e dizem: então, se eles são líderes que nós elegemos, a gente não pode se meter com eles. Não podemos nos levantar contra essas pessoas. Só que o equívoco que a gente comete é que a autoridade não é uma pessoa. Pensa, crente. A autoridade não é uma pessoa. A autoridade é uma delegação de poder para realizar determinadas tarefas. Não é uma pessoa. A pessoa tem autoridade. Ela não é autoridade. Vou usar um exemplo. Por favor, Fabiano, me passe essa cadeira.
Quando nós escolhemos um prefeito, nós o colocamos assentado na cadeira de prefeito, certo? 4 anos é o mandato dele. Quando ele está nesta cadeira, ele recebeu do povo e de Deus autoridade. Ele não é autoridade. Ele recebeu autoridade. Nós, brasileiros, escolhemos o nosso sistema governamental. E o Senhor permite que a gente escolha. Que sistema de governo a gente quer? Presidencialismo, parlamentarismo, monarquia, seja o que for. E o Senhor permite que a gente escolha. Por que eu digo que Ele permite? Não digo que é a vontade dEle. Porque Israel, segundo a vontade de Deus, não era para ter um rei. Não é verdade? Mas eles escolheram ter um rei, sim ou não? E o Senhor deixou que eles tivessem um rei, até indicou. Ele disse, bom, já que vocês querem o melhorzinho, é esse aí, Saul, toma. Porque o Senhor deixa que nós, como coletividade, decidamos o nosso destino. Um dia eu venho aqui para falar com vocês, quando o Senhor implementou o Estado. Para dizer como o Senhor nos deu liberdade de decidir sobre o nosso destino coletivo. Então nós escolhemos que nós vamos ter prefeitos. Então o Senhor disse, então tá, é esse modelo que vocês querem de governo? Sim. Então Ele derrama sobre essa cadeira a autoridade. Quem sentar na cadeira tem autoridade. Por que isso? Quando ele fica aqui os 4 anos, ele tem autoridade. Depois que ele perde a eleição seguinte, ele continua tendo autoridade? Não. Porque a autoridade é dele? É ele a autoridade? Não. A autoridade está na função, na cadeira. Aqui o Senhor derrama a autoridade. Ele recebeu a autoridade para governar. Você não teria autoridade, disse Jesus a Pilatos, se do alto não te tivesse sido dada. Quem dá a autoridade? Deus derrama a autoridade, porque Ele tem toda a autoridade, e Jesus recebeu toda a autoridade no céu e na terra, amém por isso? Então Ele derrama a autoridade sobre quem? Sobre a pessoa que eu e você colocamos na cadeira. Quem você quer que receba a autoridade? Quem decide é você. Às vezes, antes de entrar nesse ponto da decisão que a gente toma, às vezes, e eu me lembro na época do impeachment, muita gente me perguntava sobre esse tema. Como que nós podemos nos levantar contra um presidente e pedir o impeachment dele? Isso não é se levantar contra a autoridade? Lembre-se, a autoridade não é uma pessoa. A autoridade está no cargo, na cadeira. Está onde, queridos? Na cadeira, no cargo, na função. A gente se levanta contra o governante iníquo, seja ele de que partido for, para proteger a autoridade. A autoridade está sendo usurpada por um iníquo, que com seus atos, seja eles qual forem, seja qual for o presidente, o governador, não sei, importa, se está, deputado, senador, não importa, ele está sentado numa cadeira de autoridade. Se ele começa a exercer essa autoridade de uma maneira corrupta e iníqua, para proteger a cadeira, você tem que tirar ele de lá. Quem está me acompanhando aqui? Porque a autoridade não é a pessoa, a autoridade é a função. As nossas escolhas colocam as pessoas sentadas ali. Aí você pode me perguntar, mas não é Deus que coloca a pessoa sentada ali? Sabe, irmão, Deus tem o governo sobre todas as coisas. Ele é soberano sobre tudo. Você crê nisso? Ele é soberano. Ele respeita até mesmo as regras, ele respeita principalmente as regras que ele estabeleceu.
O Senhor é fiel. Quantos aqui já provaram a fidelidade do Senhor? Sabe o que é ser fiel? Ser fiel é respeitar o pacto assumido. E o pacto assumido por Deus com o ser humano é que nós iríamos nos governar. Então o Senhor respeita quem a gente coloca na cadeira. É possível que a gente coloque alguém ali que o Senhor não queira? Olha o versículo de Oséias, capítulo 8, a primeira parte do versículo 4. Eles instituíram reis sem o meu consentimento, escolheram líderes sem a minha aprovação. Então esse negócio do crente dizer, não vou votar porque é Deus que decide isso, ou então você foi eleito um iníquo lá, alguém que pensa radicalmente contra a palavra de Deus, e você diz, foi a vontade de Deus. Não, não, não. Fomos nós que não fizemos nosso serviço direito. E permitimos que alguém iníquo se assentasse na cadeira de autoridade. Se você quer que um homem de Deus sente aqui, em qualquer das instâncias, se você quer que um homem de Deus governe sua cidade, seu estado, sua nação, se você quer que homens de Deus estejam no judiciário, se você quer que homens de Deus estejam, nós precisamos fazer as escolhas. Sabe quando nós vamos ter homens de Deus como juízes? Quando você, que é advogado, decidir ser um juiz. Quando você, que é um homem de bem na sociedade, decidir se candidatar como vereador, como deputado, aí nós vamos ter homens de Deus lá. Eles não caem do céu. É você e eu. E as consequências das nossas escolhas vêm sobre a nossa nação. Não sei se vocês estão vendo o que está acontecendo na Bolívia essa semana. O presidente Evo Morales aprovou uma lei no Congresso Nacional, uma lei que ele instituiu, o Congresso aprovou a lei, que proíbe a evangelização, que proíbe cultos públicos. Começou a perseguição na Bolívia. Por 3 mandatos, inclusive o povo de Deus votou nesse homem. Agora ele mesmo já está achando que ele é a autoridade. Bom, queridos, quando a gente pensa nesse projeto de Deus, ou nessa pergunta de Deus, você precisa se lembrar, Ele está procurando uma pessoa. É interessante que o Senhor não fala que Ele está procurando muitos, um só. Ele disse, eu preciso de um. De um. De um homem de Deus como o juiz Marcelo Bretas, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, que é capaz de ele é convertido, ele é cristão, é capaz de julgar segundo a verdade. De homens de Deus que estão lá no Ministério Público em Curitiba julgando, ou o próprio Sérgio Moro, que é um homem temente a Deus. O Senhor precisa de homens que estejam dispostos a se posicionarem na economia, nos negócios, no comércio, na escola. O Senhor precisa de professores na escola, que não sejam professores de escola dominical ensinando a criação, e na segunda-feira professores da escola ensinando a pseudociência da evolução. O Senhor precisa de homens e mulheres que se posicionem, de professores universitários, que entendam o seu papel de formação e construção da sociedade com os valores cristãos, e que não fiquem defendendo ideias totalmente antibíblicas, contra o Senhor. Onde estão esses homens? O Senhor está com a lanterna acesa hoje aqui nessa igreja, perguntando, onde estão os homens, onde estão as mulheres, que vão ocupar lugares, nessas brechas, que vão ocupar lugares nas artes. Por que nós temos que aguentar a arte de gente pelada?
Por que a gente tem que suportar quadros de pornografia, quadros de pedofilia, quadros de bestialismo, zoofilia? Por que a gente tem que aguentar isso e ouvir essa turma dizer que é arte? Onde estão os artistas do Senhor? Que vão revelar a verdade e a beleza de Deus através de sua arte. Como Rembrandt, por exemplo, no renascentismo, que desenhava, pintava coisas espetaculares, porque ele temia a Deus, conhecia Deus. Onde estão os homens e as mulheres de Deus? Nós estamos afastados de tudo, como se não fosse nossa responsabilidade. E o Senhor veio aqui essa noite perguntar: onde está a mulher, onde está o homem, que vai se posicionar em Umuarama, no Paraná, para fazer uma mudança? É isso que o Senhor está fazendo hoje aqui, perguntando para você. Ele busca quem se coloque na brecha em favor da nação, quem possa fazer a sua verdade voltar a ser o muro de proteção das nossas vidas, das nossas famílias, das nossas igrejas e do Estado. E eu pergunto para você: você é esse homem? Você é essa mulher? Você quer se posicionar? Custa, pesa, envolve tempo, dinheiro, esforço, energia, perseverança. Você quer se posicionar? Eu espero ter transmitido a paixão do meu coração hoje para vocês, e o clamor que eu, como pastor, chamado por Deus para ajudar essa nação, eu espero ter transmitido isso para você hoje e tocado seu coração através do Espírito do Senhor. E eu queria te perguntar: tem homem, tem mulher aqui que quer se posicionar? No seu trabalho, na sua escola, na sua casa, na sua indústria, na sua empresa. Tem homens e mulheres de Deus aqui que querem se posicionar, que querem dizer: Senhor, o Senhor não precisa procurar mais. Se o Senhor estava procurando, o Senhor acabou de encontrar. Estou aqui. Tem alguém que pode dizer isso para o Senhor? Se tem, eu gostaria que você se colocasse em pé. Fique tranquilo, não faça isso porque os outros estão fazendo. Se você quer se posicionar e dizer: Senhor, conta comigo para fechar as brechas dessa nação. Conta comigo para fechar as brechas nessa muralha, Senhor. Por onde tem passado iniquidade atrás de iniquidade. Feche seus olhos, por favor, querido. Eu vou te dar alguns segundos para você pensar, repensar esta palavra. Aí onde você está, repense esta palavra. Repense esta palavra. Lembre-se da descrição da iniquidade que Ezequiel faz. As pessoas estão corrompidas, as famílias estão corrompidas, a igreja corrompida, o Estado corrompido. Você acha mesmo que o Senhor se alegra em ver a miséria que vivem algumas pessoas, a pobreza, a fome? Você acha que o Senhor se alegra em ver o descaso com os idosos nas filas dos hospitais? Você acha que o Senhor se alegra em ver 200 bilhões de reais sendo desviados anualmente pela corrupção? Você acha que o Senhor se alegra em ver o homem sendo envergonhado e humilhado através de obras de arte que são uma chacota do Criador? Você acha que o Senhor se alegra em ver crianças sendo instruídas a respeito de uma sexualidade alternativa, imoral? Claro que não.
É óbvio que não. Mas quem vai se posicionar? Irmão, só eu e você. O mundo não pode fazer isso. Só tem eu e você. A gente pode escolher ficar quieto, mas aí as consequências virão. Se você percebe que o Senhor está falando com você agora, levante uma das suas mãos, coloque a outra no peito e diga para Ele: Senhor, eu estou aqui. Pode contar comigo. Fala com Ele: Senhor, se o Senhor estava procurando alguém, pode apagar a sua lanterna. O Senhor encontrou. Eu estou aqui, Senhor. Me use. Aonde Ele vai usar você? Fala com Ele agora. Em que lugar Ele vai te usar? Fala com Ele. Se você é professor, fala com Ele: Senhor, eu não vou deixar passar, a minha escola vai ser tocada. Se você é um comerciante, fala com Ele: Senhor, eu não vou deixar passar, o meu comércio vai ser reflexo da Tua luz. Honestidade, integridade nas compras, nas vendas. Se você é alguém que trabalha na área do direito, você vai dizer: Senhor, eu estou aqui, não vou deixar passar. A justiça será feita e a injustiça não prevalecerá. Fala com Ele. Se você é um médico, fala: Senhor, eu não vou deixar passar. Eu vou estar nessa brecha, Senhor. Eu vou impedir que a iniquidade, que a injustiça, que a maldade do coração dos homens prevaleça. Fala com Ele. Aonde você vai ser útil? Aonde você vai servi-lo? Diga a Ele: Senhor, eu estou aqui. Eu quero me posicionar a partir de agora. Dá-me forças, sabedoria, inteligência, conhecimento, fé, recursos, amigos, para que eu possa me posicionar e defender as muralhas da minha nação. Usa a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Você pode selar isso com um aplauso ao Senhor. Nós queremos agradecer ao pastor Raulson mais uma vez, a palavra de incentivo, a palavra de esclarecimento, e abençoá-lo no seu retorno para o seu lar.